Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Cá estamos com mais uma live essa noite, segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Chegamos ao final do ano, doutora Leonice, e estamos agora chegando próximo também dos nossos propósitos da ANB, que não tem limites, né? Os propósitos da ANB não têm limite. Queremos saudar inicialmente a todos os nossos presidentes regionais, nossos suplentes, a imprensa de um modo geral, os internautas que sempre nos honram e nos prestigiam com a sintonia e com a participação neste canal tão importante na interação de assuntos relacionados ao exercício profissional da advocacia. O tema de hoje, como já foi falado, vai ser o ativismo judicial e a sua relação com o globalismo. E o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Congresso Nacional, a transcendência dos motivos determinantes para a mutação constitucional, processo de mutação, vejam só, informal da Constituição, quando o Supremo Tribunal Federal joga o Congresso Nacional para escanteio. O sequestro do direito e da justiça no Brasil, o julgamento do RE 603-583, que trata do exame de ordem, envolve o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo, a predominância dos princípios, a nova hermenêutica do pós-positivismo. E tudo isso tem alguns exemplos que eu gostaria de apresentar para os nobres doutores e doutoras, doutora Léo, com a sua permissão. É aquela questão relacionada, quando se fala do ativismo judicial, aquilo e o globalismo, obviamente, que aquilo que está previsto lá no artigo 226, quando trata do casamento civil entre o homem e uma mulher. Né? O casamento, a unidade familiar está relacionada entre um homem e uma mulher. Não se entra aqui na questão propriamente dito do relacionamento. Isso não é isso que se está discutindo. O fato é que a Constituição diz uma coisa e a mutação constitucional patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo o ativismo judicial, né, resolveu, de modo próprio, escancarar a ferida da mutação constitucional, emprestando aos motivos determinantes da mutação constitucional esta nova realidade social que vive o Brasil e o mundo de modo geral. O outro caso que é muito interessante, também envolvendo o ativismo judicial, e ataca justamente a questão do direito do aborto até o 3º mês, conforme o próprio Roberto Barroso, que é aquela questão do jargão do ativismo judicial. O Código Penal não diz que até o 3º mês é permitido o aborto. Aborto é crime, pronto. O aborto permitido somente em 2 situações, quando a mulher é estuprada, né, ou quando corre risco de vida. Mas o Supremo Tribunal Federal ingressou com esse ativismo judicial, dizendo que até 3 meses de gestação a mulher tem o direito de abortar. A mudança do nome, por exemplo, das pessoas trans, constatada pela identidade autopercebida, vejam só que coisa linda esse jargão, né? Eles podem, inclusive, ir no cartório pedir que, através da identidade autopercebida, podem mudar o nome. Agora, qualquer um de nós aqui está realmente numa situação muito complicada se tentar mudar o nome fora isso. Um outro tema importante é aquela questão do RE 603-583, quando envolve a questão do exame de ordem. Ora, quando o ministro Marco Aurélio, e nós estamos fazendo esse tipo de combinação de informações, esse recurso extraordinário, 603-583, ele foi o típico ativismo judicial. Não tem a menor dúvida que a vertente, o cerne da constitucionalidade do exame de ordem não foi discutido. Sequer foi levantado isso, depois nós vamos entrar nessa questão. Porque quando se diz que o artigo 5º diz no inciso 13 que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. A lei é a 9394 de 1996 e não a lei 8906, que é uma interpretação, uma hermenêutica absolutamente destoada da constitucionalidade. Porque a lei específica, a 8906, que nós entendemos que é uma lei que foi fraudada em todos os sentidos, né, não deveria ter sido respeitada, quando em realidade ela foi usada para justificar
a constitucionalidade do exame através do julgamento do RE 603-583, que nada mais é do que um legítimo ativismo judicial. O exame de ordem, a extração da lei da qualificação profissional do artigo 9394 e 96, ainda tem essa transferência desnecessária e inconstitucional do nosso ponto de vista para a lei 8.906 de 94, sem a menor fundamentação. E aí se vai. Antes de prosseguirmos na nossa live de hoje, queremos estabelecer também quando um juiz extrapola suas funções de aplicar a lei, ele aplica o ativismo judicial quando não lhe compete invadir a área de sua função, fora de sua função. E isso é tão grave que essa lei, esse RE 603-583, ele invadiu a competência do legislador e do constitucionalista originário, alterando de modo próprio o seu entendimento através desse ativismo, né, ativismo judicial, na mutação constitucional, que inclusive é pregado por muitos juristas brasileiros, o que é realmente lamentável. E um outro ponto que vai merecer bastante a nossa atenção de hoje é aquilo que é estabelecido no artigo 103 da Constituição Federal. São aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, que é uma matéria que foi inclusive alterada pela Emenda Constitucional 45 e também pela Lei 13.105, que é o novo Código de Processo Civil. Mas principalmente no tocante ao inciso 9, quando diz que os legitimados para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade são, no inciso 9, além dos outros incisos, a confederação sindical e a entidade de classe em ambiente nacional, doutora Leão. Mas veja só que esse dispositivo ele tem eficácia plena e não eficácia contida. Aí vem lá em 1999 a Lei 9868, né, editada pelo Congresso Nacional, e altera esse dispositivo. Imagina uma lei infraconstitucional, altera um dispositivo da Constituição Federal. E é por isso que nós estamos hoje nesse marasmo todo, quando não se respeita mais a Constituição Federal. O que diz a Lei 9868, lá no artigo 30, que foi alterado pela Lei 8, que alterou a Lei 885, se não me falha a memória? Ele diz lá que as entidades sindicais que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, as entidades sindicais ou de classe, prestem bem atenção, de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzidas guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos constitucionais e institucionais. Ora, estamos realmente, doutora Leonice, no fim do nosso Poder Judiciário. Nós não temos mais ambiente para discutir a materialidade, aquilo que está na lei e aquilo que o Supremo Tribunal Federal decide como lei. Isto é uma mutação constitucional de uma forma muito severa, porque ela desrespeita o constituinte originário, ela desrespeita o constituinte derivado, desrespeita o parlamento, sobretudo o Senado Federal, que tem a prerrogativa de um eventual conflito legislativo, quando uma lei conflita com a Constituição, deveria o próprio Supremo Tribunal Federal enviar ao Senado dizer que tal dispositivo de lei deveria ser modificado, extinto, em razão do seu conflito com a Constituição Federal do Brasil. E isso nós estamos realmente cansados de perceber esse ativismo judicial fora do ambiente. Então nós já vamos entrar nisso agora, lembrando aos nossos queridos internautas, fiquem atentos, que nós vamos convidar hoje 3 a 4 pessoas para participar por 5 minutinhos da nossa live, podendo dar o seu recado, a sua manifestação, inclusive as suas sugestões. Então, fiquem atentos que vocês poderão ser convocados e nós vamos mandar isso pelo WhatsApp. Esse convite poderá ser enviado pelo WhatsApp para participar. Então, quando vocês receberem esse convite, vocês cliquem em cima do link que vocês vão receber e entrem no estúdio, vão ficar junto com nós, comigo e com a doutora Leonice, para interagir com todos os nossos internautas.
ok? Doutora Léo, muito boa noite mais uma vez, muito obrigado, sempre presente em nossas lives, abrilhantando as nossas ações todas as semanas. Boa noite. Boa noite, doutor Carlos, boa noite, doutores e doutoras, ANB, família ANB e aos internautas que nos acompanham, aos jornalistas, e vamos mais uma live aí, porque os assuntos a serem abordados do ativismo judicial é muito grande, e ele perdeu a característica da judicialização, né, doutor Carlos? Exatamente. O RS 603, 583 é caso típico do que nós estamos vivendo hoje. E é tão sério isso, que isto já vem de uma forma sutil lá de 1991, doutora Léo. A Lei 9868, ela foi editada em 99, mas passou por todo um período de testes pós-constitucionalismo. Né? No momento que a Constituição Federal do Brasil entrou em vigor, em 1988, a partir de 5 de outubro, quando o Ulisses Guimarães a levantou e disse: esta é a nossa Constituição cidadã, me lembrou aquilo que Stalin falou em 1936, esta é a nossa Constituição democrática. O mesmo jargão com outras palavras. Então nós estamos vendo realmente a submissão da nossa Constituição Federal à extrema esquerda, a serviço da extrema esquerda e não ao serviço do país, doutora Léo. Exatamente, né? Não precisa muito para observar isso, né, doutor Carlos? Só essas decisões que a Suprema Corte do país, que deveria se pautar, ser a guardiã da Constituição, ela não atua dentro da judicialização, e sim do ativismo judicial. Isso é claro, isso daí já há muito tempo nós podemos observar isso, nós que somos do direito, nós conseguimos enxergar isso claramente perante essas decisões que estes ministros andam tomando. Eles deixaram de ser o guardião da Constituição, de judicializar, e começaram a atuar no ativismo judicial político. A doutora lembra que está lá na ementa da lei do recurso extraordinário, o que eles colocaram? Sim, eu tenho inclusive ele aqui. Vamos lá. Ementa: trabalho, ofício ou profissão e exercício. Consoante disposto no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Excelente. Bacharéis em Direito, qualificação. Alcança-se a qualificação de bacharel em Direito mediante a conclusão de curso respectivo de colação de grau. Tá aí! O que é que ele alcança? O que é que ele alcança? E agora? E agora, como é que nós podemos enfrentar essa matéria hoje, doutora? Pois é, o que é que ele alcança? Aí depois nós vamos. Advogado, exercício profissional. Advogado, exercício profissional. O exame de ordem, inicialmente previsto no artigo 48, veja que a 8.906 é de 94. O artigo 48 da Lei de Diretrizes Básicas Educacionais, na Lei 9496 de 96, né? Sim. 9394. 9394 de 96. Não é posterior a 8.906/94? Sim. Ela é posterior. É posterior. Então, vamos lá. Inicialmente previsto no artigo 48, no inciso 3, da 4.215/63. Veja bem, 4.215/63 é o Estatuto Disciplinar que instituiu o exame de ordem enquanto acadêmico. Todos eram avaliados enquanto acadêmico nos 2 últimos anos, com
prestando serviços em órgãos públicos, fóruns, ou dentro dos escritórios inscritos à OAB, e era facultativo você prestar exame, avaliação no núcleo jurídico ou nos serviços públicos. Você poderia ir para um escritório que era inscrito e ali você fazia o teu estágio probatório de 2 anos. Certo. Isso tirando a parte que tinha lá do TCC, né? Que era o termo de conclusão de curso, sim, que todos nós éramos obrigados a depositar e apresentar, e era avaliado, inclusive, com uma banca da OAB. Sim, Para que isso pudesse ocorrer e as instituições serem autorizadas, reconhecidas no curso de Direito, ela precisava cumprir os requisitos da OAB e do MEC. Tinha que ter uma biblioteca apropriada com os livros jurídicos, jurisprudências, todas as disciplinas. Você tinha que ter um núcleo jurídico nas instituições, a maioria que eu acredito que deve ter feito as aulas, né, de núcleo jurídico, de prática jurídica dentro das instituições, com aulas. Eu tinha aula todos os sábados, fora depois que tinha que ainda fazer aquele trabalho das extras curriculares nos fóruns, assistindo audiência e tudo. Aí ela vem aqui, ela diz assim: inicialmente previsto no artigo 48, no inciso 3 da 4215/63, que eu acabei de explicar aqui, que era o Estatuto Disciplinar que instituiu esta avaliação enquanto acadêmico e facultativo nos escritórios de advocacia. Ele diz o quê? Hoje, o artigo 84 da 8.906, veja bem, hoje o artigo 84 da 8.906/94, no que atuação profissional, veja que lá era profissional. Antes ele era profissional, tá? Ele era um advogado, saía com a sua inscrição definitiva da instituição, tá? Sim. Profissional percute no campo do interesse de terceiros. Mostra-se concetâneo com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas em lei. Como? As qualificações previstas em lei não está lá no artigo 48 da Lei de Diretrizes Básicas Educacionais, que forma o quê? Forma o profissional qualificado. Forma o profissional qualificado. A qualificação aqui de bacharel é grau. E a profissão é advogado. E a profissão é advogado. A profissão é advogado. Por isso que a Lei 12.605 precisa ser... Na Constituição de 88. Até a Constituição de 88, ela seguiu de acordo com a Constituição, inciso 13, o artigo 5º, inciso 13. Doutora, a partir de 94... Doutora, me permite apenas, a nossa conversa está muito eloquente e eu vou fazer o convite agora de 4 pessoas aqui para participar da live, pode ser? Pode, então, com certeza. Aqui a produção do nosso jornalista já está bem elaborada. Uma dessas pessoas já pode olhar o seu link aí, é a doutora Cacilei. Doutora Cacilei Andrade, se ela estiver aí, quiser participar, pode ingressar, o link já está no seu WhatsApp, ok? O outro é o doutor Cláudio Marinho. Vamos ver se o doutor Cláudio Marinho, se estiver aí, já pode se preparar também. Cláudio Marinho, se quiser participar, pode acionar o link que chegou no seu destino aí. O outro que nós estamos convidando, que foi sugerido aí pela produção, que é o doutor Luiz Carlos, né? Só que eu acho que o Luiz Carlos eu não tenho o Luiz Carlos aqui, ó. Luiz Carlos Triana Garcia.
Eu não São tenho Paulo. WhatsApp. Oi? É de São Paulo. É, de São Paulo. E o doutor... o doutor Eu vou Cláudio já teve participação. mandando. Eu vou dar uma saidinha aqui e vou mandar o WhatsApp do doutor Luiz Carlos para o senhor. Tá, ok. Manda que eu já faço aqui. Então, só para ver, se os nossos colegas que são os internautas quiserem participar, acessem o link, ok? Acessem o link que eu acabei de mandar e podem ingressar no estúdio aqui da nossa live. O Dr. Roberto, deixa-me ver aqui quem é que ele seleciona aqui. João Batista Santiago já participou, portanto já não tem mais. Vamos ver aqui, Luiz Carlos. Vamos ver aqui, doutor Luiz Carlos. Ok. A doutora Leonice já mandou aqui. Então vamos mandar para ele o link. Se estiver disposto para participar. É isso, doutora Léo? Já enviei aí o contato do doutor Luiz Carlos. Ele está me pedindo aqui editar a ANB. Então, se o doutor Luiz Carlos estiver aí, quiser participar da live, sinta-se muito à vontade. Já vamos fazer isso. Encaminhar o link. Luiz Carlos, não consegui abrir aqui, doutora. Luiz Carlos, não consegui abrir. De qualquer forma, o doutor Cláudio Marinho, se estiver, doutor Cláudio, se quiser entrar e ingressar, na próxima semana, talvez a gente selecione antes os nomes, já com todos os dados e endereço necessário para encaminhar o link de participação da nossa live. O importante, doutora, é que nós estamos construindo uma grande rede de ideias que o ano que vem vão arrebentar com todo esse processo de submissão ao ativismo judicial. Nós vamos possivelmente convidar um desembargador que escreveu o livro Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Exame de Ordem, que é o Vladimir Souza Carvalho, né, para falar um pouco sobre este livro, né. Vamos convidar novamente o professor Fernando Lima, né, para falar essa questão das falsificações das assinaturas. Vamos convidar também o doutor Paulo César Farias para falar das ações da ANB. E eu quero também, hoje, não deixando passar em Albes, eu quero falar também que na semana passada nós encaminhamos um complemento, e dessa feita foi o último complemento, que nós encaminhamos ao presidente da República, contendo todo esse arsenal de falsificações patrocinados por alguém de dentro do próprio gabinete ou da Receita Federal, não se sabe quem foi, né? E estamos, inclusive, exigindo para que o próprio Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, investigue a origem de toda esta confusão em falsificar a assinatura de um presidente da República. Isso tudo passou em Albes. E a ANB está encaminhando esse material ao presidente, que, como chefe de Estado, tem a obrigação de analisar esse processo pontualmente, porque isso é muito grave o que nós estamos assistindo no Brasil. É grave do ponto de vista, porque ele está alterando atos normativos, porque a Lei 8.906, ao ser fraudada, inserido foi no rol de leis que compõem o arcabouço jurídico brasileiro através da sanção fraudulenta de uma assinatura que jamais poderia ter sido utilizada. E, ademais, nós estamos vivendo um grau de ativismo, de mutação constitucional, que não deveria ser permitido em hipótese nenhuma. E, a partir de 1991, com a edição de algumas leis, que foram justamente no momento que foi extinta a Ordem dos Advogados do Brasil, lá em janeiro de 1991, o processo de elaboração de um novo estatuto
da advocacia para o Brasil, né, revogando a 4215 e criando esse novo monstrengo chamado 8906, sem pé, sem cabeça, deixou solto dentro do nosso ordenamento jurídico a maior fraude, né, legislativa de um lado e executiva de outro lado. E nós vamos aceitar calados essa realidade? Não. E isso é tão sério. Vocês comparem, quando nós falamos em fraude de assinatura, isso é tão sério. Veja o que diz aqui. Olha, prestem bem atenção nessa assinatura de Itamar Franco. Olhem bem para isso. Como é que nós podemos permitir essa assinatura de Itamar Franco original? Inclusive, ela consta no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, veja a assinatura fraudada. Olha, gente, olha isso. Olha isso. Olha para essa assinatura. Vê se não é caso de polícia. Escancarada a fraude. Então, caso de prisão, doutor Carlos. Não é caso de polícia, é caso de prisão. E não há de se falar em prescrição. Porque no crime, é a partir do momento da notícia crimes. Foi descoberto agora, então o prazo começa agora. E outro detalhe, que mediante a essa aberração, esse crime que foi praticado, o presidente, como chefe de Estado, liberar, tornar nulo de pleno direito esse estatuto e deixar os advogados e advogadas trabalhar. Um exemplo, eu só gostaria de citar aqui, doutor Carlos, que eu estava acompanhando a live que nós tivemos agora, né, na semana passada, na quarta, né? Sim. E teve um doutor que ele fez um comentário e, de certa forma, de certa feita, até menosprezando os advogados e advogadas não inscritos, que a estes eu dou honras e glórias, porque são esses que estão ajudando a desmascarar todo esse ativismo judicial, essa podridão dentro da Casa Legislativa, do STF, que por aqueles assentados que têm praticado. Doutora, o doutor Maurício Rabelo, dê uma olhada no seu WhatsApp. Eu estou lhe convidando para participar da live, doutor Maurício. Dê uma olhada aí. Continua, doutora. Pode continuar. Esse doutor, ele fez alguns comentários lá que, olha, honestamente, viu, eu perdi até a minha... Eu chamei de burro. Me desculpa, mas eu chamei ele de burro. Por quê? Com certeza é um inscrito, né, na sigla. Ele disse assim, mas a lei não pode revogar, a lei não pode retirar da Constituição Federal, que a OAB está na Constituição Federal. Amigo, a Constituição de 88, um decreto que criou através do Japuti, é o 19.408, de 1930, ele foi expressamente revogado no todo e permanente por um decreto, e ele cita a Lei de Estatuto Disciplinar 4.215/63. Isso daí, meu amigo, é um acessório do principal, e quando veio essa fraude, falsificação de assinatura 8.906, revogando o 4.215/63, que é um acessório do principal, eles já eram mortos. Isso aqui foi um natimorto de fraude, falsificação de assinatura, revogando um outro estatuto disciplinar, e não que criou nada. Mas aí nós temos que... Outro detalhe, a Constituição Federal, ela não faz menção que a OAB seria um dos poderes. Lá em 1988, ela faz menção da OAB ser uma entidade que representaria, por exemplo, a classe de advogados privados e não concursados da advocacia. A advocacia, amigo, ela vem muitos antes, vem lá da época imperial, e a advocacia não pertence a essa entidade.
A advocacia não pertence a essa entidade aí. E a profissão de advogado, muito menos, porque ela não existe patente. Então, ao invés de você mandar os nossos colegas de fardas estudar, vai estudar você, amigo. Eu não vou citar teu nome aqui, não. Não vou te citar teu nome. Outro detalhe, doutora, nós também temos que admitir que essas pessoas não pensam, né? E parece que eles estão propositadamente querendo nos induzir ao erro de uma forma muito equivocada, porque ninguém mais cai em conto de vigário, né? Quando se fala que a OAB consta na Constituição Federal, vamos fazer a seguinte análise. Se ela foi criada em 1930 e extinta em 1991, quando foi que a Constituição Federal foi promulgada? Em 88. Ela ainda fazia parte do Poder Judiciário. E ela assim mesmo, ela não poderia fazer parte da Constituição Federal, mas ela estava lá. Então, ela estava inserida na Constituição ainda ao tempo da sua condição de autarquia vinculada ao Poder Judiciário. Já a partir de 1991, quando ela foi extinta, ela deveria ter feito duas coisas: retirar ela da Constituição e devolver o patrimônio ao erário público, a quem pertencia. E baixar a CNPJ, doutor Carlos. E baixar a CNPJ. Então, eu vejo com muita tristeza que o Estado brasileiro é um Estado anárquico, absolutamente anárquico, no momento que se permite o ativismo judicial, né? No momento que se permite a mutação constitucional. E por que nós estamos permitindo? Isso é uma regra da nova ordem mundial. Inclusive, o próprio CNJ já está convidando juízes, a própria a Associação dos Magistrados Brasileiros, para participar de eventos instruídos pela nova ordem mundial, para que essas condições sejam implementadas. Porque é muito mais fácil, doutora Leonice, internautas, alterar a Constituição com 11 do que com 82 senadores e 513 deputados. 81 senadores, né? É muito mais fácil. Manejar todo o Congresso Nacional seria muito mais difícil. E com essas atitudes, o Supremo joga para escanteio o Congresso Nacional, não o ouve mais, né, que é eleito pelo povo, pelo processo democrático, e passa a legislar em nome deste por 11 ministros que não foram eleitos pelo povo. Então, quer dizer, nós estamos num ambiente anárquico e o presidente da República, nessa condição de chefe de Estado e não como presidente do Poder Executivo, precisa tomar as rédeas para estabelecer o primado da lei e da ordem. Nós não podemos mais continuar tendo essas incertezas que nós estamos vivendo hoje, porque as prateleiras da constitucionalidade, as prateleiras do direito penal, as prateleiras do Código de Processo Penal e as prateleiras do direito administrativo foram rasgadas, foram derrubadas, e ninguém mais sabe o que responder em concurso público, porque o ativismo judicial hoje, as jurisprudências valem mais do que a própria lei, né? Os julgados parece que são reverenciados cada vez mais e não o próprio dispositivo da lei materializado, né, pelo Congresso Nacional, e nós estamos vivendo exatamente esse ambiente absolutamente anacrônico, porque se você olhar e analisar a questão do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, quando se poderia permitir, no passado não muito distante, que um ministro da Suprema Corte exigisse do Senado Federal instaurar um processo de uma CPI contra o presidente da República. Isso era inconcebível num passado não muito distante. Lembre que a lei, a Constituição Federal, no artigo 192, parágrafo 2º, se não me falha a memória, aquela questão dos juros cobrados pelos bancos, que acima de 12% seria considerado crime de usura, né? E o Supremo Tribunal Federal pediu, através de 2 ou 3 mandados de injunção, para que para que o Senado suprisse. E o que o Senado fez? Simplesmente retirou isso da Constituição e acabou todo esse carnaval tributário, né? E esse carnaval de juros de 15%, 20%, 30% ao mês, né? Em alguns cartões de crédito, alguns cartões, alguns cheques especiais, cobram essa luxúria toda de remuneração de capitais, e nós estamos todos entregues
a este ativismo judicial que é muito nefasto do meu ponto de vista. E o RE 603-583, que julgou a constitucionalidade do exame de ordem numa relação interpartes, e, né, ela tem efeito erga omnes, mas ela não tem vinculante, súmula vinculante. Então, qualquer outro processo posterior pode ser discutido, porque naquela ocasião o Ofir Cavalcante disse que não caberia mais qualquer tipo de ação, porque uma vez decretada a repercussão geral, né, não poderia mais haver matéria a ser discutida nesse ambiente. O que me parece que o presidente da OAB na época, o Ofir Cavalcante, fez confusão de repercussão geral com súmula vinculante. Doutor Carlos, só um minutinho. Ele não fez confusão, não. Não, a gente sabe disso. O nosso amigo não prestou o exame. Mas a gente sabe. Confusão. O nosso amigo não prestou o exame que qualifica o profissional, doutor Carlos. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo, doutor. Doutor Carlos. Muito boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos aí num embate muito interessante. Tá escutando, doutor? Como vai? Bem. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Perfeito, doutor. Muito bom. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós queremos ouvir, daqui um pouquinho já lhe passo a palavra, para nós podermos interagir nessa nossa live, que o tema hoje é a constitucionalidade e o seu ativismo dentro do ambiente do judiciário. Doutora Léo, continuando na sua exposição. Não, eu só fiz assim há um tempinho, só para explicar que o nosso amigo do Ofir Cavalcante, ele não prestou esse crivo aí que qualifica o advogado. Por isso que ele disse isso, doutor Carlos. Aqui, por exemplo, o doutor Wagner Basto, nosso primeiro suplente de Minas Gerais, ele estabelece aqui ele diz que o artigo 133 significa que o advogado é indispensável à administração da justiça e não a esse lixo da OAB. Isso é uma verdade, né? O advogado é essencial à administração da justiça e não à OAB. Então, nós não tem a menor dúvida, meu grande irmão, doutor Xavier Antônio, lá de Portugal, receba meu triplo fraterno abraço, mano. Fique com Deus e muito obrigado pela sua sempre gentil manifestação e presença em nosso meio. O doutor Marinho também está nos informando que ele está no trânsito, por esta razão não pode participar da nossa live. Uma pena, que nós gostaríamos muito de ouvi-la. E a doutora Cacirley não se manifestou. Talvez não queira participar do nosso encontro hoje. Doutora Léo. Ela não está online, doutor Carlos. Pode ser que ela... Ela estava, eu vi o nome dela aqui. Mas não tem importância, não tem problema. Doutor Maurício, ativismo judicial, mutação constitucional e a transcendência dos motivos determinantes. Quem é que pode ser contra esses nomes tão bonitos, doutor Maurício? Boa noite. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutora Léo. Vocês não sabem o quanto eu estou emocionado com vocês aqui, com os doutores, que é uma honra para mim. Enorme. Tá com o presidente, a vice-presidente da nossa querida ANB, que vem lutando dia após dia, 24 horas por dia, em prol de todos os advogados da lei maior, os advogados não inscritos. É uma honra muito grande mesmo, isso inenarrável, tá? E sempre, doutores, quando a gente pode, estamos ali na luta também, em defesa, né, dos nossos direitos e em defesa da ANB, que vem assim, sem medir esforços, está aí lutando dia a dia. Isso é, olha, gratidão, viu? Gratidão mesmo a todos vocês que vêm fazendo esse trabalho de excelência, maravilhoso, tá? E que as potestades se curvem a esse trabalho de excelência que a ANB vem fazendo por todos nós. Gratidão mesmo, isso é fato. Doutor Maurício, só para lembrar, nós iniciamos a live, já haviam mais ou menos 20 pessoas aqui na plataforma. O contador do YouTube estava em 0. Só para saber, né? Só para saber. Estão nos surrupiando informações. Prossiga, doutor Maurício, desculpa.
Pois é, doutor, pois é. Veja, como o próprio doutor falou, né? Esse ativismo judicial, essa mutação, a nossa caríssima, né, querida doutora, né, a juíza, né, Ludmila Lins, falou muito sobre, deu uma aula sobre isso. Foi muito bom, inclusive, esta aula, né, eu assisti através dos doutores, que colocaram os links, porque quando vocês colocam os links nas plataformas é muito importante, nós temos que ficar sempre de olho e fazer a verificação, a leitura de tudo que lá está, porque é tão importante quanto para a nossa luta, é tão importante quanto. E no meu canal eu levo todas essas informações, embora esses dias, devido a vários problemas, né, estou parado um pouco no canal Maurício Rabelo, mas em janeiro volta. Em janeiro volta e com força. Vai vir com força. Estaremos com você. Que bom, isso eu fico grato, eu fico agradecido mesmo pela NB estar conosco. Doutor Maurício, o doutor Xavier Antônio, ele está em Portugal. E o comentário dele diz: como disse meu irmão, estamos discutindo o poder moderador do Brasil, o STF, disse Gilmar Mendes. Acontece que isso não é de hoje. O Congresso Nacional perdeu a sua utilidade na representação popular. O Congresso Nacional se submeteu e se curvou diante do Poder Judiciário, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. É uma lástima, porque hoje, para você usar a toga de ministro da Suprema Corte, é uma honra. Veja, por exemplo, Mendonça. Né? Olha o trabalho que ele enfrentou para ser nomeado ministro da Suprema Corte. Esperamos que ele honre a toga que ele vestirá daqui para frente. E ele é um grande representante da voz da justiça no Brasil. E leva muito em consideração os ensinamentos de Deus. E nós desejamos ao ministro, e nós já publicamos em nossas plataformas os nossos cumprimentos em nome da ANB, e queremos aqui reiterar novamente para que ele seja um juiz ungido por Deus nas questões que ele haverá de julgar doravante. Então, queremos desejar muito boa sorte ao ministro, aproveitar essa live para isso, né, e dizer que estaremos todos nós pedindo a Deus para que ele seja ungido da bênção divina, para que ele seja realmente um grande magistrado. Doutora Léo. Sim, com certeza. Inclusive, foi ontem, hoje, estávamos conversando, o doutor Wagner, né? E eu, referente a isso, porque muitas vezes nós não concordamos com uma determinada voto do ministro, mas o presidente mesmo, ele fez uma colocação com o Cássio Nunes. Teve alguns votos do Cássio Nunes que o presidente também não concordou. Mas foi o voto, ele estava decidindo ali. E nem sempre, doutor Carlos, Cássio Nunes ou André Mendonça, o voto dele vai nos agradar. Por quê? São opiniões nossas, mas é decisão dele ali, judicial. Ele sabe o porquê ele está dando aquele voto ali. Nós não entendemos, mas ele sabe o porquê. São as nossas opiniões. Nós não conseguimos agradar 100% a todos, né? Então, você já imaginou se as votações fossem sempre 100%, até mesmo dos juízes, fossem sempre todas ao nosso favor? Sim. Não tem como, não teria. O importante é que eles cumpram a guardiã, a lei maior, a Constituição Federal. Que eles pautem nos seus votos na Constituição Federal e deixe esse ativismo judicial, porque o que nós estamos vivendo hoje é um ativismo judicial puro. Deixaram de lado a judicialização, deixaram de lado, e é puro ativismo judicial. Olha aí a decisão no RE de 2011, outras decisões que eles vêm tomando em favor deles próprios. Não existe mais a Constituição, a guardiã
A doutora Elizabeth Casale, né, ela disse: acontece, doutor Carlos, que 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal não estão à altura da Suprema Corte. Eu colocaria 2 deles à parte, mas os 9 sim, não estão. Claro, todos nós sabemos o que aconteceu nos últimos 30 anos com o Brasil. E não podemos esperar que isso mude da noite para o dia. Então nós precisamos realmente esperar para que as coisas se acomodem. Mas eu acho que as coisas vão se acomodar logo ali na frente. Em primeiro lugar, a questão da Lei 8.906. Não é possível permitir que essa lei permaneça em vigor com tantos vícios que nós sabemos quando nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a Lei 8.906, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a ANB não estaria guardando pertinência temática com a matéria, né? E que também, por ser uma associação, ela estaria representando diversos segmentos, uma vez que bacharel em Direito poderia ser um bacharel em Direito juiz, poderia ser um bacharel em Direito delegado de polícia, poderia ser um bacharel em Direito advogado, poderia ser um bacharel em Direito sem vinculação nenhuma outra. Acontece que a sua excelência se equivocou nesse ambiente ao estabelecer, limitar o não conhecimento da ADI pelo fato de sermos uma entidade genérica, mas os outros, advogados, têm entidades de classe, juízes têm associações, a AMB, por exemplo, delegados de polícia têm a sua. Então, o que sobra? Quer dizer, nem este ponto nos é permitido, doutora e doutor Maurício. Doutor Carlos, olha que absurdo chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive alterando pela Lei 9868 o dispositivo do artigo 113, inciso 9 da Constituição Federal, por lei ordinária. Isso não é possível, gente. Doutor Carlos, me diz uma coisa, até onde eu sei, até que me prove o contrário, o Gilmar Mendes, aquele que eu dou assim todo carinho, você entendeu? De sapo, ele é o quê? Ele é bacharel em Direito? Ele nunca advogou, doutora? Ele não, nunca advogou. Mas a formação dele, o grau dele. Ele é bacharel em Direito, ele é advogado. Nós representamos ele. Doutor Carlos, nós representamos ele. Descobrimos. Nós o representamos. O Dias Toffoli, ele também é a sua graduação, o seu grau, é bacharel em Direito? É óbvio. Porque a profissão, nós sabemos que ele foi advogado, nunca foi juiz, nunca fez um concurso público, foi indicado lá. Ele é bacharel em Direito? Ele é bacharel em Direito. Então, ele é um advogado? Ele é advogado. Nós representamos ele? E nós representamos ele, óbvio que sim. Exatamente. Todos aqueles com a formação de grau, ciências jurídicas e sociais, ou bacharela em Direito, a profissão é advogado. Nasceu no diploma deles. Foi expedido pelo mesmo local que foi expedido o nosso. Então, a ANB os representa. Por que quem é que representa eles? A doutora Aldenora Pires entende que ele se equivocou propositalmente. Não. Ele é bom. É igual... Não, ele também... Eles também. Caramba! Né? Deram aquelas sui generis lá, assim, a 3026, quando eram os graus, disse que a terceira, a coluna do meio ali, que eu desconheço, eu aprendi direito público e privado. Eu quero, mas doutora, sui generis. Eu quero Ele também se equivocou, gente. Ele também se equivocou. Eu só quero fazer, elas não se manifestam aqui, mas eu quero mandar um abraço muito especial para a doutora Norma, lá de Minas Gerais, de Caratinga, e para a doutora Kátia, nossa presidente lá de Pernambuco, sobretudo de Pernambuco, também a doutora Josafá. Né? Doutor Carlos, deixa eu só complementar uma coisinha aqui, só um minutinho, dá licença um minutinho, doutor Maurício.
voltando naquele cidadão que estava na live anterior, ele perguntou assim, ele falou assim, doutor Carlos, que o doutor tinha sido reprovado em exame de Sim, ordem, sim, sim. e que se por acaso eu haveria respondido por exercício ilegal da profissão. Hum, Eu mandei um recadinho para ele lá, ele pegar o Código Penal lá no artigo 282, ele lê as 3 profissões, né? Que é médico, farmacêutico e o dentista, que esses 3 estão enquadrados no exercício ilegal da profissão, e estes, se estiverem em exercício sem a formação, eles têm uma pena agravada, né? Aí eles estão cometendo um crime de exercício ilegal da profissão porque eles não têm a formação. sim, Aí a sua pena é mais agravada, até passiva de prisão. E quando estes 3 estiverem com a sua formação, estiverem com o seu exercício profissional suspenso por alguma razão e for flagrado exercendo a profissão, ele responde lá para uma infração penal. E nem dentro do rol da infração penal estaria essas 3 profissões. Não tem tipificação do crime. A razão que o Conselho Federal dessa sigla entrou agora o mês passado com uma PEC, né? Foi uma PEC pedindo que fosse sim. incluído o exercício ilegal da É, profissão. é, é. Olha, caro colega, aonde está o exercício ilegal da profissão? E aqueles que foram, assim, processados injustamente porque não é infração penal, não é exercício legal da profissão, não deveria nem responder por uma transação penal, ingresse na justiça. Agora pega aquela maravilhosa daquela pérola, daquela PEC, tá? E cobre uma indenização aí desta entidade, a qual fez uma denúncia o delegado que recebeu, o promotor que acolheu, o juiz que julgou, peça uma indenização, porque está mais do que provado que o advogado, o graduado em direito, com seu diploma reconhecido, registrado, validade nacional, é o advogado. Doutora, estamos esperando o que o gabinete presidencial vai decidir. Nós temos 3 propostas encaminhadas em 3 processos distintos. A ANB está pleiteando a questão do reconhecimento da carteira associativa da ANB como carteira de identidade civil. Né? Isso foi encaminhado ao chefe de Estado, que por sua vez encaminhou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e está lá aguardando ou tramitando. Não se sabe o que está acontecendo, mas nós teremos uma resposta, porque eu já vi na plataforma do gabinete presidencial que o processo andou. Né? Então tem algo que precisa ser esclarecido ainda, né? Que nós temos um outro processo chamado, todos eles são direitos de petição, todos eles. Tem um outro processo também de complementação, chamado uma peça intercorrente, que está levando a conhecimento do chefe de Estado de todas esses aspectos criminosos que nós apresentamos aqui com relação ao crime da falsificação de assinaturas de um presidente da República. E volto a dizer mais uma vez, doutor Maurício Rabelo, doutora Leonice, internautas, isto é muito grave. Por isso que nós estamos vivendo sob o império das ilicitudes no Brasil. O Supremo Tribunal Federal não está mais julgando de acordo com a Constituição, porque aplica o ativismo judicial, a mutação constitucional dentro de um ambiente imposto pela nova ordem mundial. Os nossos queridos parlamentares não se opõem mais ou não se manifestam mais para corrigir estas grandes distorções. Portanto, acho que o ano que vem, doutor Maurício, doutora Léo, internautas, nós temos que ter muita cautela para repor 100% do parlamento. E a ANB vai participar desse processo. A ANB também está tentando uma audiência pública com um deputado federal muito influente, buscar auxílio dele para que a gente tenha uma nova Constituição
para iniciar a partir do ano que vem. Esta Constituição que aí está não atende mais às necessidades do nosso povo brasileiro e muito menos às instituições republicanas. Doutor Carlos, eu só gostaria assim, de deixar bem claro aos doutores e doutoras da família ANB que esta ação ao chefe de Estado, ela abraçou todos os crimes, tá? Ou da 12.605, da extinção, da ausência de votação do PL 2398, da falsificação de assinatura, tá? É tudo, porque às vezes eu vejo muitos perguntando, mas Aloy, calma, está na mão do chefe de Estado. Eu acredito, sim, que o chefe de Estado ele não vai ficar omisso diante de tantos crimes, e nós entregamos uma pérola na mão do chefe de Estado, uma pérola muito grande. Um outro detalhe, doutor Carlos, eu não sei se vai chegar até lá para repor, viu? Eu acredito que até o Natal nós vamos ter muitas surpresas aí, e eles sabem disso. Nós vamos ter muitas surpresas de prisões aí, tá? E é claro que essa mídia aí, ela não vai divulgar, mas vai chegar notícia até nós, através dos canais youtubers, de fora, vai haver muitas prisões, tá? E muita coisa vai acontecer. Então, ela já iniciou lá em novembro, as coisas começaram a ocorrer, a acontecer, e vai haver muitas prisões, eles sabem disso. É uma das razões, doutor Carlos, que eles estão assim, você entendeu? Quietos, omissos, não estão... Eles estão atacando com as narrativas deles mesmos, mas eles sabem que o Xilidró está chegando. O Xilidró está chegando. Pode acreditar, tá? Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sempre digo assim, que Deus, ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Isso, exatamente. Doutora, Deus escolheu esse presidente, Deus nos escolheu, você entendeu? Isso não é só para o Brasil, é no mundo. Nós estamos passando num período de uma transição que é a limpeza geral. A roupa está sendo lavada de tudo quanto é jeito, a cada minuto é um flash, explodindo coisas de tudo quanto é lado, e as narrativas contra o nosso presidente, o nosso chefe de Estado, o nosso governo, elas vão se intensificar cada vez mais. Doutora, só um pouquinho aqui, olha aqui, nós temos aqui o doutor Marco Antônio Moura, ele está se manifestando. Quando tem alguém sendo processado, etc e tal, ele diz que o delegado lavra o evento, né, deve ser, como contravenção penal. Com base, onde é que está a contravenção penal? Em que ambiente a contravenção penal? Não, ele tem razão, o doutor Marco Antônio Moura, ele tem razão. Só que onde é que o delegado buscou essa informação para enquadrar o coitado do bacharel em direito numa contravenção penal? Onde é que está a contravenção prevista? Tem que buscar no rol da contravenção penal se existe a contravenção. Não existe contravenção penal. Não existe. A contravenção penal, doutora, seria se você não tivesse qualificação para o exercício da profissão. Exatamente. Aí você estaria numa contravenção penal. Do contrário, não existe. Por isso que eu sempre falo para os doutores e doutoras, procurem se fundamentar, estudar muito tudo isto, porque a hora que acontecer isso, pergunta para ele, mas aonde que está a contravenção penal? Aonde está tipificado o crime? Não existe o crime de tipificação de crime de exercício ilegal da profissão. Não é essa instituição que diz quem é o profissional. Não é nem pode, isso é o Estado brasileiro que diz isso. É até o diploma que fala isso. Não existe patente. A advocacia não é dessa entidade, a advocacia está aí, é do Estado. Não existe na tríade, não existe, por exemplo, juiz promotor sem um advogado. E todos nós somos advogados, seja o defensor público, o concursado, não concursado por provimento. Nós somos assim, olha, presta bem atenção. Aqueles prestaram o concurso por provimentos estão lá, está lá no artigo 8º do inciso 1º e 4º, né? Eles são remunerados.
Aí, nós vamos lá, nós somos obrigados a prestar um concurso, mas não ser remunerados. Nós não somos advogados iguais, somos advogados. Vamos nos unir e buscar o nosso direito. A partir do momento que cada um dos doutores e doutoras pegar isso, mas assim, olha, exaurir todo esse processo, os doutores vão ver a garra para lutar pelos direitos de cada um. Porque, caso contrário, não adianta querer ficar ostentando os cofres deles lá, porque eles estão vivendo, viajando para Disney, isso, aquilo, enquanto os coitados estão aí vendendo almoço para comprar janta. Então... Doutora, olha aqui, ó, olha o que diz o Jorge Peretrea. Falem do fim do exame, pelo amor de Deus, o que está sendo feito pela ANB? Doutor Jorge, pelo amor de Deus, vamos dizer nós aqui, pelo amor de Deus, o doutor tem acompanhado as lives, o que a ANB está fazendo? O doutor não deve estar numa chavezinha on e off, né? Deve estar em off. Porque o que a ANB está fazendo, nós não podemos divulgar aqui. O doutor Jorge é do Rio de Janeiro, ele... Inclusive, ele fez o TCC dele, ele mandou o TCC aí, foi postado. Sim, eu vi. Entendeu? Eu já expliquei tudo isso para o doutor Jorge, você entendeu? Mas parece que ele não está conseguindo entender. Concatenar a informação, né, doutor? Doutor Jorge se conscientiza de uma coisa. Não existe exame de ordem. O que é exame de ordem? Onde está isso? O que é um provimento? O doutor acabou de apresentar um TCC. Desculpa, doutor Jorge, mas você foi buscar orientação no ninho do ativismo judicial. Aliás, diga-se de passagem, um belo trabalho de conclusão de curso que ele fez. Parabéns. Sim, mas ele todo evado, doutor Carlos. Infelizmente, ele foi buscar no ninho as orientações. Ele foi buscar lá no Congresso, com deputados, isso, aquilo. Valeu a intenção, de qualquer forma. Ele, inclusive, fala... Valeu. Só que, infelizmente, está todo eivado no ativismo judicial. Sim, isso é verdade. Inclusive, quando ele fala das questões, quando ele fala que o PL teria sido apresentado por Itamar Franco, quando na verdade não foi Itamar Franco que apresentou esse PL, 2938. Foi apresentado de acordo, como está na Câmara Federal, por Ulisses Guimarães, que sequer leva a assinatura dele. Na verdade, foi apresentado pela OAB, né? Aquele pedaço de papel. Haja visto o timbre, né, doutor Carlos? Inclusive... O timbre da OAB, né? O que foi mandado à PL 2938. Isso, exatamente. Então, como é que o presidente ia apresentar um PL? A competência do deputado federal, como é que um presidente ia apresentar uma PL? Inclusive a Luana, agora eu vou citar o nome dela, a Luana, que é da Secretaria do Ensino Superior, do MEC, disse que nenhum curso universitário forma profissionais. Palavras dela, mas isso foi, sabe quando? 2014, perdão, 2014. Não forma, o curso universitário não forma profissional. Aí nós perguntamos, então, o que forma? Doutor, então, me permita um adendo, doutor Carlos, doutor Aléo, me permita um adendo. Vai lá, doutor. Então, nós temos que simplesmente revogar, ou, vamos dizer assim, rasgar a Lei Diretriz e Base da Educação. Vamos fazer isso, porque se não forma, por que então aqueles artigos na Lei Diretriz e Base da Educação, na Lei 9.396 de 94? Mas, doutor Maurício... 96. Bases educacionais, ela forma o médico, ela forma o engenheiro, ela forma a administração, ela forma... só não forma o advogado e o contador. Pois é, incrível o negócio. Eu até agora, não consigo me conformar, não coaduna na minha mente essa situação da pessoa falar que não forma. A faculdade não dá a devida formação, inclusive, como a doutora falou, para o bacharel em direito, e o contador, né, o advogado e o contador. É inadmissível esse tipo de coisa, gente. É inadmissível.
bem que os doutores falam que o MEC, infelizmente, ainda continua aparelhado, né? O nosso ex-ministro, né, o Traub já falou, olha, no MEC nós temos um contingente de quase 300 mil, maior até que as Forças Armadas. Armadas, é. É maior até que as Forças Armadas. É uma situação tenebrosa isso. E é aquilo, quando chega determinadas coisas, como até mesmo tempos atrás foi levado ao MEC, os doutores levaram ao MEC sobre a Lei 12.605, e o MEC mandou a mesma resposta que tinha mandado anteriormente, falando, não, isso aqui está certo, que é ou sem ver o artigo 1º, apenas essa emenda, é inadmissível. Detalhe, sem passar pelo gabinete do ministro Milton Ribeiro, doutor Maurício. Sem passar pelo ministro Milton Ribeiro. É mais inadmissível ainda que não passou pelo crivo dele. E deram uma decisão devido à emenda. Só que é assim, o que pega aqui é essa falsificação de assinatura da 8.906, desde lá de trás do julgamento do nosso colega, doutor João Volante, entendeu? É a 8.906. Eu não vou dizer nem... É lógico que a lei foi sancionada, tem que ser cumprida, a lei não cumprida é crime, tá lá, foi sancionada lá, 12.605 de 2012, tem que cumprir, e ponto, o artigo 1º tá lá, tem que ser cumprido. Mas o que está pegando é a bendita 8.906, doutor Maurício. É esse crime, esse aberratio criminis aqui que foi cometido dentro da Casa Legislativa, dentro do Supremo, é isso daqui. Isso daqui é um crime federal. Essa lei, ela é passível de nulidade plena. E tem que ser liberados os profissionais. Por isso que nós estamos pedindo ao chefe de Estado que tome providência. Tome providência urgente. Isso está baseado no artigo 5º, inciso 34, letra A, artigo 78 da Constituição Federal, combinado com o artigo 142. Quer dizer, nós temos um arcabouço perfeito para que o presidente da República passe o rodo diante de tudo isso, porque não é possível continuarmos com esta instabilidade jurídica no Brasil. E sabe a quem eu atribuo essa culpa? Doutora Léo, doutor Maurício, internautas? Aos próprios advogados. Sim, porque aos próprios advogados lá inscritos, e não o nosso caso, que somos advogados fora daquela instituição. Por que isso? Veja, por exemplo, né, essas ilicitudes praticadas do exercício das liberdades pessoais, individuais, quando os próprios advogados entregam aos prefeitos e governadores decretos abusivos que afrontam a Constituição. E se eles fossem respeitar o próprio estatuto deles, eles não colocariam esse tipo de ato normativo em vigor, porque está lá no artigo 44, parágrafo, que eles respeitam a Constituição Federal. Quer dizer, nem isso eles estão respeitando. Então, e vem com uma retórica, aliás, eu tenho aqui casos de colegas nossos, inclusive, não sei se eles vão precisar de reciclagem ou não, inscritos naquela instituição, que eles sequer sabem como instruir um mandado de segurança, doutora Léo e doutor Maurício. Não sabem como instruir um MS. Então, como é que é possível eles debater contra as nossas teses, os nossos argumentos, fartos, carregados de provas, né, dizendo de que a OAB não foi extinta pelo decreto 11/91, que ninguém pode tirar a OAB da Constituição Federal, porque um decreto não pode fazer isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que juízo ridículo. Eu só fico me perguntando onde é que está o OAB. Em que momento, mesmo que a OAB, ela foi, decreto revoga decreto, ponto. Isso daí é fato. A lei revoga a lei. 8.906, a da fraude aqui, da falsificação de assinatura, revogou 4.215/63, é lei. Ponto. Aí vai falar de texto constitucional que está lá, mas em que artigo está lá dentro
que a ordem foi criada. Vamos falar na Constituição Federal agora, né? Em que artigo que está lá dentro da Constituição Federal que essa ordem foi criada, que ela é um dos que compõe os três poderes. Não, ao tempo. Mas, aonde ela está? Doutora, ao tempo que a Constituição foi promulgada, ela integrava um dos três poderes. Ela integrava, doutor Carlos, lá e não é mais. Não é mais, exatamente. A partir de 91, o decreto foi revogado. Aí tem cidadão que diz assim, mas o decreto pode revogar o que está lá dentro da Constituição Federal. Lá dentro da Constituição Federal, doutor Carlos, não está tratando da existência de direito. Ele está tratando de um status, de uma situação que existia em 88. Sim, exatamente. Lá em 88, ela existia de direito e era vinculada. De direito e de fato. A partir de 91, aquele decreto, ele revogou. Acabou. Não tem que se discutir porque ela está lá dentro. Eu estava, esses dias aqui, estava pensando naquela live que nós fizemos com a Regina Vilela, que ela fez uma pergunta como é que ficaria a situação no judiciário com a questão da OAB. A questão da OAB, o que é nulo são os atos da CNPJ dela lá, né? Que está lá, deveria ter sido baixado, porque existe um capítulo que trata disso para poder baixar na Receita Federal. Os atos dos advogados não são nulos. Os atos dos advogados não são nulos. O que é nulo são os atos da CNPJ dela, de pleno direito. Então, os advogados, eles continuariam atuando normalmente na esfera judiciária, mas essa instituição, os seus atos são nulos de pleno direito. Ia ocorrer um abalo, sim, porque muitas decisões que foram tomadas, decididas em favor dessa instituição, cai tudo por terra. Mas não teria problema nenhum, porque uma instituição que não existe, umas decisões focadas na esquerda, um ativismo judicial. Mutação constitucional. Só quem teria que ganhar é o país. Olha o doutor Wagner Bastos, que é o nosso primeiro suplente lá de Minas Gerais, ele diz o seguinte: deveríamos marcar uma audiência pública no Congresso Nacional para denunciar e exigir qual é o término deste crime cometido pela OAB. Na verdade, meu nobre doutor Wagner Bastos, que está em Minas Gerais, todos os deputados e senadores do nosso Congresso Nacional receberam o dossiê da fraude. Todos, inclusive, mediante protocolo. Agora, preste bem atenção. Olha o que diz essa situação complicada da lei, do artigo 103, volto a dizer de novo. O artigo 103, ele fala: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado, e lá no inciso 9º, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ponto. Ele não fala mais nada. Porque se falasse de acordo com o que estabelece o regulamento, a lei, aí seria um dispositivo de eficácia contida se houvesse esse tipo de complementação. Mas não, aqui é de eficácia plena. Agora veja o que disse, veja o que veio depois. Isso foi em 1988, né? Agora veja o que veio depois em 1999, que foi publicado pela Lei 9868, de 10 de novembro de 99, que lá no artigo 30 ele faz o seguinte: são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade. Governador, Distrito Federal, mesa do papapá, as entidades sindicais ou de classe de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação e pertinência direta com os seus objetivos institucionais. Gente, estamos aqui falando de uma lei ordinária.
Estamos falando de uma lei que regulamenta as ações junto ao Supremo Tribunal Federal. Como é possível uma lei infraconstitucional alterar um dispositivo constitucional? Pelo princípio da simetria das leis, somente uma emenda à Constituição poderia ter promovido essa alteração, desde que ela não conflitasse com o artigo 60, seus parágrafos e incisos, que por ser uma Constituição em alguns pontos rígidos, mas essa nossa Constituição é altamente principiológica. E aí tudo cai na vala comum. Tudo lá no Supremo Tribunal Federal, garantias de direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, aquilo que eles não gostam na lei, eles atiram nessa vala comum e passa, então, se praticar o ativismo judicial num ambiente de uma Constituição Federal altamente principiológica, que merece todas as interpretações, de um certo modo, tendentes a aniquilar o verdadeiro sentido do que o legislador originário quis demonstrar. Então, nós estamos vivendo uma instabilidade institucional muito grande, e nós não temos dúvida que, a continuar como estamos, nós vamos entrar na maior decadência da história do Poder Judiciário no Brasil. Doutor Maurício, doutora Léo e internautas. Coloca novamente a assinatura aí, doutor Carlos. Dá mais um gostinho pro povo. Vamos ver aqui. Vamos pegar o arquivo aqui. Mais um pouquinho. Tem um cidadão aí que colocou no Face que a ANB ela está promovendo, ela vai promover provimento. Vamos ver aqui. É verdade. E é verdade, viu, doutora? Tem um cidadão falando isso, que esses dias, inclusive... É um coitado, doutor Maurício. Ele é um coitado, olha, não vale a pena. Prestem atenção, essas assinaturas... Eu tive que ser um pouco mais firme com ele, porque ele ataca a ANB de uma forma muito voraz lá. E ele cita ainda determinado... exatamente. Quando ele falou assim, eu só acredito, eu sou igual o Tomé, só acredito vendo, eu falei para ele assim, olha, isso que você está usando, essa frase, é para esconder a sua covardia. Porque se você for verificar a lei, a ANB vem fazendo de um tudo em prol de todos os bacharéis. Você deveria estar junto conosco, lutando em prol dos seus direitos, não nos atacando. Nossa, mas, olha, eu não consegui, desculpa, mas eu não consegui resistir. Olha que gostoso, doutor Maurício. Doutor Maurício. Vamos trazer mais uma, doutor Carlos. Avisa o pessoal aí que em breve nós vamos trazer mais uma. Não, olha aqui, essas assinaturas aqui foram colhidas pelo perito junto ao presidente da República à época, aliás, junto ao Itamar Franco. Olhem essas assinaturas, olhem bem essas assinaturas, tá? Analisem, memorizem isso. E agora, vocês, por favor, façam uma comparação com esta assinatura aqui, que é a assinatura de sanção da Lei 8.906. Façam esta análise, por gentileza. Olhem isso. Olhem para essa assinatura e vê se isso é uma assinatura que compara com aquelas que foram periciadas. Vejam bem. É impossível, gente. É impossível. Qualquer criança percebe essa fraude que foi praticada dentro do seio do Poder Executivo. Doutor Maurício. Doutor Carlos, eu fico todo instante, né, eu vejo todo esse processo e fico pensando, como pode, né, tentarem, né, fazer um escopo de uma lei no ambiente, inclusive, como nós falamos aqui, né, papel timbrado dessa entidade que foi extinta, né? E assim, o que me vem à cabeça é que todos sabem, inclusive na instância máxima, né, do judiciário, sabem de tudo isso. Porém, deram uma decisão, né, doutor Léo, lá atrás, uma decisão dizendo que ela é sui generis, que é para justamente tapar todo esse processo, porque eles sabem, eles talvez não pensariam que um dia iriam descobrir toda essa falcatrua. Então, deram uma decisão
dizendo, olha, é sui generis, que para mim sui generis é só em biologia. Eu não vi nenhum termo. Pontes de Miranda não fala sobre isso, né? Não tem qualquer outro, Gandro Martins, ou qualquer outro jurista renomado nesse país, que seja, fala sobre essa questão sui generis. Então, deram essa roupagem, o ativismo jurídico, a mutação constitucional, para essa falcatrua, para essa fraude aí, para tampar o sol com a peneira. Só que eles não sabiam que haveriam de descobrir toda essa podridão aí. E, ademais, viu, doutor Maurício, teve um questionamento também lá no Face, que perguntaram se por acaso tinha o laudo grafotécnico, né? E esse laudo grafotécnico tem, inclusive está lá na ação o chefe do Estado, que a ANB levou ao conhecimento, tá? Isso daí também. Tem o laudo grafotécnico, sim. Aí teve uma questão de tem muitos inscritos aí que diz que não acredita nisso daí. Acredite sim, porque é provas, é fatos, é material, não é nenhuma fake news, não. E contra fatos não há argumentos. Não, olha aqui, ó, isso aqui foi extraído de um processo judicial da quarta região. Aí teve uma pessoa que falou assim, mas esse laudo grafotécnico é de um outro processo. Tem uma coisa que se chama lá em direito penal prova emprestada. Provas, exatamente. Tá? Essa prova aí é uma prova lícita de um perito, fé pública, judicial, que está lá no processo. Então, eu sinto muito aí, há muitos inscritos aí que diz que isso daí é montagem, que é isso, então só se o perito que fez o laudo grafotécnico, que assinou, que atestou, fé pública, judicial, fez essa montagem. Eu sinto muito aqueles que não querem acreditar, né? Porque é uma traição muito grande, né? Não foi somente nós que fomos traídos, foi esses que são inscritos lá por muitos e muitos anos, foram traídos, a sociedade foi traída, e, infelizmente, isso daí trata de uma facção. A verdade é essa. Não tem outro nome, é uma facção criminosa. O presidente da República, como chefe de Estado, que resolva essa questão, porque o Supremo Tribunal não vai resolver. O mais breve possível, porque nós teremos o nosso direito, que foi surrupiado de uma forma sorrateira, imunda, podre, criminosa. O duro, só um adendozinho, o duro é alguns advogados, né, que se dizem, inclusive, apoiar o presidente da República e serem de direita, tá? Não todos, logicamente, claro, dizer-me que quando se tem a fraude, se mostra, se prova, diz não, mas o STF diz que a entidade existe sim, e é sui generis. O mais engraçado, os contrapontos, né? Por um lado, alguns apoiam o STF nesse tipo de decisão que sequer tem algum tipo de fundamento. Por outro, querem condenar o STF por causa, porque falou isso aqui. Mas, pelo amor de Deus, uma decisão dessa, sui generis, é tão inadmissível quanto qualquer outra decisão, que é tudo mutação constitucional, está fora da Constituição, você quer simplesmente proteger determinadas coisas por causa do seu bel prazer, é inadmissível. O que precisamos nesse momento é, como disse aí o doutor Ricardo Di, né? Precisamos ter calma. Precisamos ter calma porque as coisas estão andando. A ANB, eu, particularmente, na condição de presidente nacional da ANB, eu gostaria de vir aqui e escancarar o verbo e dizer o que nós estamos fazendo e as respostas que temos, os trâmites que estão. Não vou fazer isso. Nós já temos experiências, né? O segredo do negócio a alma do negócio é o segredo, né? Claro que isso tem repercussão de tudo que a gente está fazendo, porque os atos políticos, de um modo geral, são públicos, mas quando revestidos de certas formalidades, elas não serão publicadas, como é o caso desse direito de petição, né?
E essas respostas do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência Social, do Ministério não me lembro agora qual é outro ministério da Previdência. Ministério do Trabalho, Economia, no MEC. Ministério da Economia, exatamente. Trabalho também, né? Do Trabalho. Do Trabalho também. E agora está lá na Secretaria-Geral da Presidência da República para o desfecho. Eu inclusive, hoje à tarde, fizemos circular na plataforma da ANB Nacional esse documento que é atual, que foi extraído hoje, tem mais de 50 movimentações, portanto, eles receberam recentemente todo esse arcabouço de provas materiais, juridicamente embasadas, tecnicamente auditadas, né, e que vão embasar as decisões a serem tomadas doravante envolvendo essa questão da Lei 8.906 e, principalmente, aquilo que está revestido o diploma da Lei 9394 de 1996, que, na opinião do desembargador Vladimir de Souza Carvalho, lei posterior que conflita em todo em parte de lei anterior, revoga, né? A lei posterior revoga a lei anterior. Então, ele entende que o exame de ordem foi revogado pelo artigo 48 e pelo artigo 43, uma vez que a qualificação profissional vem do diploma e vem da faculdade e não do exame da OAB, conforme eles querem fazer. Tem um professor que está dando cursinho, ele acha que o exame tem que ser aplicado, mas não nos moldes restritivos ao impedimento do exercício profissional. Eu entendo particularmente, aqui vai uma opinião muito pessoal, é minha, mas exame algum exigido por qualquer órgão de classe, e aí vai ao encontro aquilo que a doutora Leonice já comentou outro dia, e eu faço aqui referência novamente, à conclusão do parecer técnico 392 do Ministério da Educação e Cultura, que fala exatamente que os conselhos de classe foram constituídos somente para outorgar o direito ao trabalho através da carteira, para que eles sejam inscritos, e que, a partir de então, este órgão de conselho de classe passa a fiscalizar o profissional, mas não impedindo-o através de uma prova. Isso não existe. Nem mesmo a Constituição outorgou a esses conselhos o direito de impedir ao exercício profissional mediante a aplicação de uma prova, exceto no caso dessa maldita Lei 8.906, que é uma fraude em todos os sentidos. Então, estamos mais uma vez apelando, e aqui eu não quis dizer, né, mas tem gente importante nos ouvindo hoje, né, que isto precisa ser resolvido. Então, eu concedo agora ao doutor Maurício as suas considerações, porque o nosso tempo já se esgotou, né? E quero registrar aqui, doutor Maurício, a honra de tê-lo aqui conosco, né? Nós convidamos a doutora Cassilei, ela não nos respondeu, o doutor Marinho disse que estava no trânsito, e o doutor João Elisafá se sentiu muito honrado, mas também disse que não estava em condições de participar agora da nossa live. Fica para uma próxima oportunidade. Então, para as suas considerações, encaminhando para o encerramento, deixando claro aqui que nós não estamos nos eximindo de apresentar resultados, estamos nos atendo a não apresentá-los por uma questão estratégica, nada mais do que isso. Mas a ANB tem muitas ações em curso. Doutor Maurício. Doutor, um minutinho. Coloca a tarjeta aí, tá? Com o número do telefone, aqueles que quiserem se filiar, para entrar em contato no meu WhatsApp. Tá aí, seu pedido é uma ordem, doutora. Porque os doutores, às vezes, querem entrar em contato, que é a ficha de filiação, o procedimento para poder se filiar à ANB. Então, eu sempre deixo aí à disposição dos nossos doutores e doutoras aí, que querem vir somar a ANB. Perfeito. Doutor Maurício, para as suas considerações, finalizando a live. Pois é, doutor Carlos. Olha, doutor, eu estou realmente muito honrado, agradecido, gratidão mesmo, tá, por estar aqui na live junto com o doutor, com a doutora Léo. Vocês são pilares da ANB, de todos nós, porque os ensinamentos, todos esse arcabouço de informação que vocês trazem, que os doutores trazem para todos nós, é sempre um bálsamo, e não só isso, nos nutre cada dia mais,
nos deixa cada dia mais afiado, né, no direito. Inclusive eu falo por mim que eu aprendi muito, estou aprendendo muito mesmo em relação a tudo que vem acontecendo. Hoje, para alguém tentar falar alguma coisa contra tudo que nós estamos aí provando, tem que estar bem afiado, porque lamento, sinto muito. Vai ter que trazer alguma coisa, não sei da onde, aí para provar algo que não existe. Porque é aquilo, contra fatos, né? Não tem argumento. Não há argumento. É isso aí. Não há. Né? Perfeito, e não adianta querer falar algo sobre a lei fraudada, porque eu já falo, olha, não vem com essa porque a sua própria lei fraudada diz que não tem parte com o serviço público, não tem parte com a administração pública. Logo, já mata por aí. Então, doutor, eu só tenho que agradecer, tá? Agradeço mesmo de coração por vocês existirem, por existir a ANB, tá? Por vocês nos dar toda essa força, todo esse apoio e lutar por todos nós, porque o que eu mais vejo, doutor Carlos, doutor Aléo, o que eu mais vejo, tá? Infelizmente, é alguns atacarem, sabe? Sempre ficar atacando algo que poderia estar junto, lutar pela verdadeira justiça, lutar por aquilo que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 13, lutar pela Lei 9.394 de 96, né? Lutar por aquilo que os doutores vêm fazendo diuturnamente. Sabe, ao invés de eu ficar aqui atacando, falando isso, aquilo, juntar-se ao que a ANB vem fazendo, vem trabalhando. Nossa, doutora Léo, às vezes eu olho na plataforma, se ela dorme deve ser 30 minutos, porque ela está sempre na plataforma, né? Está sempre ali falando, explicando, dizendo, olha, doutor, não, doutor é assim, doutor é assim. Olha, doutor, porque eu acho que ela dorme só 30 minutos. Eu já falei para ela, doutor Maurício, essa mulher não dorme, né? Não sei como é que ela aguenta. Dorme. E o cérebro sempre em dia. Nossa, eu falo para o doutor, isso para mim é uma honra ver a doutora Léo, né? Tem hora que eu falo, doutora, vai dormir, doutora. Eu fico pensando, doutora precisa descansar, pelo amor de Deus. É isso. Mas ela está sempre ali nos instruindo. Sabe? Isso, então é isso. Pode falar, doutor. Não, é só para ir para as finalizações, porque eu quero responder aqui à doutora Aldenora Pires. Então, assim, muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por vocês estarem na linha de frente e fazer tudo isso que vem fazendo por todos nós. Olha, é aquilo que eu falo, as armas que eu tenho, o que eu puder lutar com as armas que eu tenho, isso farei em prol da ANB, porque ver tudo isso que vocês estão fazendo não lutar, não tem como, não há condições. Então, a gente tem que ir, sim, junto com vocês ali, sabe? E cada vez mais eu tenho certeza que com tudo isso, todo esse processo, com a ANB a gente chega lá, sim, com certeza. Muito obrigado a todos vocês, com certeza. Muito obrigado, doutor Maurício. Você faz parte dessa grande família, doutor, né? Então, nós não somos desvinculados, não. Eu só gostaria, antes de passar para a doutora Leonice, responder à doutora Aldenora, que ela, olha que nós entendemos, doutora, fique tranquila. Ela disse, eu falei a palavra propositadamente como deboche. Nós entendemos isso e nós concordamos com a doutora, né? Porque a doutora Aldenora é sempre muito educada, né? Então, evidentemente que pessoas educadas também são o ponto de humor, né, de externar o seu pensamento. Mas está corretíssimo, doutora Aldenora. A doutora Aldenora, para quem não sabe, é a nossa primeira suplente da ANB do Rio de Janeiro. Então, receba, querida doutora Aldenora, nosso carinho, nosso abraço e sempre com grande gratidão pela sua participação das nossas lives. Fique tranquila, a gente entendeu o seu carinho que tem pelo Supremo Tribunal Federal. Fique o recado, né? Fique tranquila, não tem problema nenhum. Nós concordamos em número, gênero e grau com a nobre doutora. Doutora Léo, para as suas considerações, para ir para o final da nossa live. Doutor Carlos,
Nós temos, sim, não vamos negar, não. Nós temos, sim, todo o carinho pelo a nossa Suprema Corte. Nós não temos esse carinho, esse amor pelos assentados lá, tá? Mas a Suprema Corte, o STF, é, tem que existir, não tem por onde, mas os assentados que estão lá, os 9 que estão lá, tá? Eu costumo dizer que eu não julgo o Cássio Nunes por enquanto, não. Ele é muito recente lá, agora lá são todos os viciados, os câncer enraizados do Foro de São Paulo, então esses aí, sem chance. Sim, E, sim. doutor Maurício, te respondendo, eu me deitei 2h30, 4h15 eu estava acordada, porque hoje eu tinha um trabalho para fazer fora do estado de São Paulo, tá? Eu cheguei por volta mais ou menos às 16, 17 horas, fiz algumas coisas aí, e vou voltar a fazer outras coisas ainda que eu tenho que terminar, mas eu sempre fui assim, viu, doutor Maurício? Eu sempre fui assim. E a única coisa que eu posso dizer é assim, olha, a todos os doutores e doutoras não inscritos, inscritos, vamos pela justiça. A ANB está fazendo o trabalho dela, sim, em prol de todos os impedidos ao exercício profissional, em prol de justiça. É um direito nosso. Então, vamos nos unir, vamos lutar, porque a vitória está próxima. Acreditem, isso é isso que eu posso dizer. Teve um cidadão que falou assim, que a ANB vem falando, nada acontece. Nossa, eu queria lembrar esse cidadão que nós tivemos aí, só de esquerda, mais de 16 anos de aparelhamento, fora essas imundícies todinho que aconteceu, tivemos antes também. Mas a podridão mesmo veio nesses 16 anos. E 3 anos é muito pouco para limpar essa lambança, mas já estamos tendo alguns resultados, sim, e que Deus proteja esse governo por muitos e muitos anos, pelo bem do nosso país, pelo bem da nação brasileira, pelo nosso bem mesmo, tá? Por liberdade de trabalho. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. E muito obrigada por mais uma vez estar aqui participando junto a todos. Muito obrigado mais uma vez, a doutora Leonice sempre abrilhantando a live, né? É uma mulher extraordinária, né? Então, mais uma vez, gratidão. Eu quero também... Doutor Carlos, muito doida. Tá bom. Que continue doidinha assim. Continue doidinho assim, né? Saudar o nosso grande mestre também, o nosso doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, nosso primeiro suplente da ANB, lá do estado do Piauí, o doutor reverendo Adalberto Martins, nosso presidente do Tocantins, a doutora Aldenora já saudei, a nossa primeira suplente lá do Rio de Janeiro, né? Enfim, e assim se vamos. Quero deixar aqui minha saudação muito especial a todos os internautas que sempre nos acompanham todas as nossas segundas-feiras. Se você gostou, dê o seu joinha, é muito importante para nós da ANB. Compartilhe essas lives. Compartilhe com o maior número possível de pessoas para que as fraudes encontrem eco em todos os cantos onde eles devem chegar. Compartilhe. Na próxima... Diga, doutora, rapidinho. Daqui um pouco nós vamos estar trabalhando, nós já estamos trabalhando em cima de mais uma aí que nós vamos trazer em breve. Só complementando, tá? Nós estamos chegando aí na fase final da estruturação com a parte do site, né? Do termo de responsabilidade civil e criminal aí da carteira, né? Da ANB. Em breve ela estará lá disponível, todo o procedimento da aquisição, da compra da carteira, tudo bonitinho lá. E, como o doutor Carlos, mesmo presidente da ANB Nacional, colocou, nós, em breve, teremos já também a posição do Ministério da Justiça, né, da nossa carteira de identidade civil. Ok. A doutora já comentou por antecipação o que eu ia dizer agora, então, perfeito, não restando mais nada, deixo um abraço fraterno aos nossos irmãos, para que, convidando-os para a próxima semana,
nos encontrar novamente neste canal, neste mesmo horário, a partir das 20h30, para trazer mais notícias, mais informações. Agora eu vou pedir só um detalhe para encerrar essa nossa transmissão de hoje. Não cobrem demais a ANB aquilo que não depende dela. O que depende dela está sendo feito. E aqui tem bala na agulha, como diz um ex-candidato a deputado federal. Aqui tem bala na agulha. E nós vamos lutar por todos, e não por meia dúzia de pessoas. Inclusive por aqueles que estão inscritos na entidade aquela. Até porque eles sofrem os mesmos efeitos que todos nós sofremos, só que nós estamos impedidos ao exercício profissional. Que Deus abençoe a todos. Prometendo... Oi. Aí tem bala na agulha? Tem a bala na agulha. Aqui tem bala na agulha. Tem míssil no canhão. Putaria. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia. Bom descanso. Na semana que vem estaremos de volta. Muito boa noite e até semana que vem. Fiquem